como foi a minha experiência com o Enem e o que eu aconselho para as pessoas que estão se iniciando nesse exame. É o que vocês vão saber a partir de agora. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer imenso, galera, estar aqui. Meu nome é Carlos Misael e eu sou professor de História. Hoje o vídeo vai ter um objetivo diferente. Eu vou contar um pouco para vocês um pouco da minha história, como foi a minha trajetória, né, com tentativas aí de vestibulares, até eu fazer o Enem e passar para o curso de História. Então, tudo começou no ano de 2008, né? Na verdade, no meu ensino médio, eu havia prestado o Enem só para poder ter uma... Na verdade, só para testar os meus conhecimentos, né? Porque naquela época o Enem não tinha assumido o formato que assumiu agora, né? O Enem era simplesmente o exame para medir o conhecimento aí de um determinado colégio, de uma determinada rede de ensino em relação ao ensino médio, né? Fiz a prova do Enem, pá, tranquilo, em 2007. Aí chegou em 2008, o que aconteceu? Eu fiquei um semestre parado, sem estudar, né? Eu já tinha terminado o meu terceiro ano. Aí no meio do ano, eu comecei a fazer cursinho. Aí como é que foi esse meio semestre de cursinho? Eu estudei à noite, eu só peguei a metade dele, mas eu tive um material completo, né? Apostilas, DVDs, na verdade DVD não, era só apostila e caderno de exercícios, né? E aí eu peguei essa apostila, esse caderno de exercício de uma determinada rede de ensino, e eu comecei a estudar por eles, né? Acompanhando as aulas do meio do ano até o final. E aí eu prestei vestibular para as universidades públicas daqui do Rio. E obviamente que acabei não passando, né? Porque além de ter começado a estudar no meio do semestre, eu não tinha toda a referência necessária para poder estudar. E o mais interessante é que nesse ano, no ano de 2008, eu não prestei o Enem, né? Ainda era o ano em que o Enem servia para poder medir o conhecimento, medir as condições do ensino médio das escolas. Aí chegou o ano de 2019. Aí as coisas mudaram. Por que que mudaram? Porque aí o Enem já começou a servir como uma ferramenta de acesso às universidades públicas. Só que na época, nem todas as universidades públicas aderiram ao Enem como modelo de ingresso para as universidades públicas, né? Havia universidades, até mesmo no Rio, por exemplo, que contava com o Enem como a primeira fase, e a segunda fase quem oferecia era a própria universidade. Nessa época, pelo fato de ter sido o primeiro ano que o Enem aderiu a essa mudança toda, eu não tinha ideia de como seria a prova, né? Até que o modelo da prova, até que a prova ela foi adiada, né? Porque conseguiram vazar com as informações dela, conseguiram vazar a prova, eu lembro disso, eles vazaram a prova, e aí eles tiveram que imprimir uma outra prova, melhor dizendo, e a prova que foi vazada serviu de parâmetro para a gente ter ideia de como seria a prova, tal. E aí eu lembro que quando eu fiz a prova de 2009, a prova que não foi vazada, cara, foi a prova mais difícil. Foi a prova mais difícil que eu encarei. Primeiro que a prova lidava com as situações que dependiam de interpretação de texto. E como eu estava estudando sozinho na época, eu não tinha noção de como
interpretar, né? Interpretar determinadas questões, né? Tinham questões que eu só teria noção de como interpretar depois que eu passei para o curso de História. Para vocês terem ideia, tem questões desse Enem de 2009 que eu só compreendi melhor depois que eu passei para o curso de História. Então, quer dizer, se eu, mesmo tendo feito um semestre de cursinho particular, não entendi aquela prova do Enem, imagine pessoas que nem acesso a cursinho particular tiveram, né? Provavelmente entenderam nada. Foi a prova mais difícil. Foi a prova mais difícil, mas nessa época eu já estava estudando sozinho, porque eu tinha o material em casa, então eu tinha toda a referência para poder estudar sozinho, entendeu? E essa era uma época que eu precisava muito que meus pais fossem pacientes, estivessem pacientes comigo, porque era uma época que o Enem estava mudando o seu padrão. Ano passado, meus pais até meio que falaram comigo: pô, Misael, você poderia ter feito o Enem, isso em 2008, né? Poxa, Misael, você poderia ter feito o Enem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas em 2019 eu decidi fazer a prova do Enem. E, cara, assim, a gente não tava contando com a ideia de como seria a prova. A gente não tinha essa ideia. Por isso que eu pedi, até o meu irmão me deu ideia para que eu falasse com meus pais, para que eles tivessem total paciência, porque eu estava passando por um momento assim muito difícil mesmo, né? Enfim, eu fiz a prova em 2009, acabei não indo bem na prova, mas eu lembro que no segundo dia da prova eu também saí cedo para ver o Flamengo ser campeão no Campeonato Brasileiro, né? Foi em 2009. Cara, o Flamengo foi campeão brasileiro nessa época aí. Foi no domingo, bem no domingo. Era Flamengo e Grêmio. Golaço de Ronaldo Angelim. Ainda lembro disso. Bom, aí o que aconteceu? O ano passou, não passei no Enem, não mandei bem no Enem, mas eu tava estudando, né? Aí 2010 foi o ano que eu decidi mesmo que eu queria passar numa federal. Pô, esse vai ser o ano mesmo que eu vou passar na federal. Vai ser agora, cara. Aí o que eu comecei a fazer? Já é 2010, né? A gente falou de 2009, agora é 2010. Cara, eu comecei a estudar sozinho. Como é que eu estudei sozinho? Eu passei um semestre estudando matéria normal, né? E aí, no segundo semestre, eu comecei a praticar exercícios. Eu comecei a praticar exercícios de vestibular. Eu não estava estudando tanto para o Enem. Por que eu não estava estudando tanto para o Enem? Porque você não tinha tantas referências para a prova do Enem. As únicas referências que tinha era a prova de 2009, a prova de 2009 que não foi vazada e a prova que foi enviada para a galera que estava na prisão, né? Que é chamada de PPL, né? Prova feitas para pessoas privadas de liberdade. Então só tinham essas três referências para a gente se preparar para o Enem. Não eram tantas referências, né? E no ano de 2010 era o ano que eu queria ingressar para a faculdade de Direito, para o curso de Direito. Então, cara, eu estava estudando para passar para a UF em Volta Redonda, né? Eu sou natural de Barra Mansa, então eu estava estudando para passar para a UF de Volta Redonda. E aí eu estava estudando as matérias, tal, não sei o que. E no segundo semestre eu comecei a estudar resolvendo as questões. Então o que eu fazia? Eu contava com o pressuposto de que alguma coisa eu já sabia, porque eu me preparei para poder fazer as questões. Aí as questões que eu acertava, de boa. As questões que eu errava, eu pegava e tomava conhecimento daquilo como matéria, né? Mas aí, como eu estava me preparando para os outros vestibulares, o meu foco maior eram outros vestibulares. Mas olha só o que aconteceu, olha só que interessante. Eu prestei o Enem nesse ano, mesmo assim, em 2010 eu prestei o Enem mesmo assim. E aí, sexta-feira, antes da prova, que era no sábado, teve o show da Ivete Sangalo
aqui em Barra Mansa. Cara, na boa, se eu fosse no show, eu fiz as contas, cara. Sem sacanagem, eu fiz as contas. Seria mais um ano que eu teria que passar estudando matéria e resolvendo questões de vestibular. Cara, eu não queria passar mais um ano fazendo isso. Ainda mais que esse era o ano em que eu estava começando a treinar redação. Eu nunca tinha treinado redação sozinho. Eu comecei a treinar redação sozinho a partir do momento em que descobri um site que corrigia a sua redação. Quer dizer, o site ele lançava o tema, você escrevia a redação, digitava e enviava dentro do prazo limite a redação que você escreveu, para eles corrigirem a sua redação, dizer os pontos que você acertou, os pontos em que você deveria melhorar. Então quer dizer, eu não queria errar, cara, eu não queria dar mole. Eu não fui no show da Ivete Sangalo, mas eu prestei o Enem no sábado, fiz a prova na moral, entendeu? Respondi as questões direitinho, e no domingo foi dia de redação. Na época a redação não era junto com humanas, a redação era junto com linguagens e matemática, né? E aí eu acabei escrevendo redação, eu lembro até como se fosse ontem. Eu liguei para minha prima que já tinha feito o Enem, né? E na época o Enem valia também para concluir o ensino médio. Ela, além de ter concluído o ensino médio com o Enem, ela ingressou para o curso de cinegrafia na UFRJ. Eu liguei para ela e perguntei: ô prima, você colocou texto na sua redação? Ela respondeu que sim. Aí logo eu pensei, eu tenho que colocar o texto na minha redação. Cara, no domingo eu escrevi a redação, coloquei o texto nela e, cara, acreditem, eu tirei 975 pontos na risca. 975,00 na risca. Cara, eu não contei com youtuber nenhum para isso, com nenhuma youtuber para isso. Não desmerecendo o trabalho deles e delas, porque eu agora meio que me tornei um youtuber. Mas cara, eu não precisei de nada disso. E tipo assim, e eu acabei tirando uma nota boa. E depois do Enem, começou a vir avalanches de vestibulares. Aí veio a UF, veio a segunda fase da UERJ, veio a segunda fase da UFRJ, foi um avalanche atrás do outro. E aí, acreditem, cara, eu tomei bomba em todos os vestibulares. Tipo assim, na UF, faltou uma questão para eu passar para a segunda fase. Por uma questão que eu não passo para a segunda fase, né? Quando eu fiz a prova, a segunda fase da UFRJ, né? Porque na época eles tinham aceitado o Enem como a primeira fase e a segunda fase era a prova específica, né? Era a prova dissertativa. Específica com o nome? Discursiva. Acertei, era uma prova discursiva. Cara, eu lembro que eu tava passando mal, cara. Eu não consegui concluir a prova e eu fui embora antes. Cara, todo o meu calendário de vestibulares haviam encerrado ali. E eu queria o curso de Direito. Aí o que aconteceu? Chegou no ano seguinte, em 2011, uma semana, na semana do SISU, eu me inscrevi para o curso de História. Porque o que aconteceu? Apesar de eu não ter passado em Direito, apesar de saber que eu não teria nota para passar em Direito, eu sempre quis fazer curso de História. Aí eu falei, pô, eu vou me inscrever pro curso de História. Aí eu me inscrevi pro curso de História na Rural. Aí eu lembro que no final de semana teve uma prova em um cursinho cujo dono dele era um professor de Física, que eu já tinha feito aula com ele, né? E aí nesse cursinho era curso para ver quem conseguiria a bolsa pro cursinho. Cara, eu lembro que eu consegui só 40% de bolsa. Cara, 40% de bolsa é muito pouco, cara. Tipo, eu já estava iniciando mais um ano estudando da maneira que eu sempre estudei depois que eu terminei de fazer aquele semestre de cursinho que eu falei lá atrás, lembra? Estudando sozinho, tal, e depois resolver as questões a partir do semestre seguinte. Só que aí o que aconteceu?
Cara, na semana que eu fiquei sabendo que recebi 40% de bolsa, foi a semana em que houve a reclassificação da chamada do SISU. Eu não fui chamado logo de primeira na SISU, mas eu sabia que como eu escolhi o curso de História na Rural, eu seria fatalmente chamado. E não teve outra. Na primeira lista de reclassificação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu fui chamado, eu fui convocado para poder me matricular para o curso superior de licenciatura plena em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Finalmente passei, me inscrevi, estudei, me formei e agora eu sou youtuber, né? Youtuber educacional, né? Dando aula aí, ajudando a pessoas como vocês a serem aprovados e aprovadas aí pro curso que vocês querem. Cara, qual o conselho que eu dou para vocês assim, para vocês se prepararem para o Enem? Na boa, com todo respeito, nessa época de pandemia, galera, não dá pra gente esperar muita coisa. Mas se vocês ainda querem insistir em fazer a prova, baixem o aplicativo, um aplicativo que tenham questões de Enem, né? O tempo que você poderia passar jogando no celular, jogue o aplicativo do Enem, entendeu? Pega o aplicativo lá, vai testando seus conhecimentos, tentando resolver determinadas questões, entendeu? E as questões que vocês acertarem, beleza. Agora as questões que vocês errarem, procurem ver por que vocês erraram e estudem em cima do erro de vocês. Isso é o que eu aconselho a vocês fazerem na pressa. Agora, se vocês querem fazer tudo com calma, tudo com tranquilidade, cara, espera esse ano passar, porque esse ano não adianta mais, porque além de já ter acabado praticamente o primeiro semestre, é um ano de pandemia. Quando iniciar janeiro, começa a revirar os seus materiais escolares, comece a pesquisar livros didáticos, apostilas e vai estudando por conta própria. Um semestre só estudando matéria, só compreendendo e interpretando a matéria e tal. Se você não conseguir, pede ajuda do seu professor, da sua professora, entendeu? E a partir do segundo semestre, você começa a praticar os exercícios do Enem. Como? Através do aplicativo do Enem. Porque, gente, na boa, hoje, com os avanços aí tecnológicos, com a criação de aplicativos do Enem, cara, dá para você passar o tempo que você passaria no Zap estudando. Verdade seja dita, né? Lógico que devemos pensar que nem todos têm esse recurso e que é difícil. Nem todos têm esse recurso, nem todos têm acesso à internet, mas aqueles que têm acesso, mesmo sendo por celular, cara, dá para você estudar. Dá para você estudar de boa. Cara, nunca foi tão fácil se preparar para o exame como o Enem que nem agora. Nunca foi tão fácil, entendeu? Quer dizer, exceto pela questão da pandemia, mas tirando a questão da pandemia, né, e levando em conta que você tem condições de se preparar a partir do ano que vem, o que eu aconselho, né, cara, nunca foi tão fácil se preparar. A única coisa que eu aconselho para quem estuda sozinho, para quem se preparar sozinho, para quem se preparar sozinha, é procurar alguém que esteja disposto a corrigir a tua redação. Pede para a pessoa uma vez por semana te dar um tema. Ó, professora especializada em letras, português, me dá um tema. Aí a professora ou o professor te dá um tema, você escreve em cima desse tema, você redige em cima desse tema, entrega para o professor e para a professora e ele corrige o teu texto, te ajudando, te auxiliando. Olha, você pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo, entendeu? Então, cara, assim, dá para se preparar, né?
A gente sabe que a gente está passando por um momento de pandemia, mas só que infelizmente as coisas não vão com esse governo que tá aí, cara. Na boa, as coisas não vão mudar, entendeu? Então quem tem condições de se preparar e quiser botar sua conta em risco, vá e se prepare, entendeu? Mas cara, no fundo do meu coração, eu aconselharia você tentar só ano que vem, porque é bem provável que até o ano que vem não tenha essa pandemia toda que está tendo agora, e aí você vai poder se preparar com muito mais tranquilidade, menos desespero, como? Fazendo da maneira que eu fiz, pegando o material que você tem de referência e estudando. Estuda, matéria por matéria, entendeu? Cria o seu cronograma de estudo. Tal dia eu vou estudar tal matéria, tal dia eu vou estudar aquela matéria, entendeu? E a partir do segundo semestre, você baixando o aplicativo do Enem, você começa a estudar por conta própria, mesmo que seja pelo celular, procurando acertar o máximo de questões possíveis. E aí, você também vai aproveitar esse momento para você treinar a sua redação, entendeu? Procurando alguém que possa corrigir a sua redação uma vez por semana, entendeu? Se essa pessoa vai te ajudar de graça, ou se você tem que pagar alguma coisa para a pessoa, aí você se resolve aí, gente. Vocês se resolve aí. Boa sorte para vocês. Eu tirei 975 da redação, mas eu nem lembro mais como que escrevi a redação. Eu não tenho o modelo da minha redação mais. Não lembro mais qual foi o tema da redação, inclusive, né? Mas tem muitos canais bons aí de pessoas, de youtubers que podem ajudar. A Débora Aladim, por exemplo, é uma youtuber excelente, fera da redação, fera da história, assim como eu, e que pode te ajudar, tá bom? Bom, gente, o vídeo ficou longo, peço desculpas, mas foi o vídeo que eu procurei relatar da melhor forma possível aí toda a minha experiência. Espero ter contribuído bastante. Lembrando que essa semana, além desse vídeo, vai ter o vídeo também da matéria de História do Brasil. E sábado, como de costume, vai ter discussão de uma questão do Enem. Então vamos lá, beijo no coração e até a próxima. Tamo junto!